Então, boa tarde de novo para todo mundo, que Deus nos acompanhe, que nos proteja. Obrigada pela oportunidade, é sempre muito bom poder visitar a nossa casa, né, no turno inverso, que a gente costuma trabalhar à noite. Apesar de a gente, através do Evangelho no Lar, né, tá sempre mais pertinho assim, mas se vendo mais vezes, nada como esse encontro real, né, para nos aproximar e nos trazer estas energias tão benéficas que a nossa casa nos traz, nos transmite e nos conduz, né, nos dirigindo sempre por um melhor caminho. O João pediu para eu falar hoje sobre o capítulo 2. Então, eu vou iniciar com uma prece, já que a gente que vai fazer tudo hoje. Então, agradecemos imensamente a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, como já falei, pedindo a permissão aos nossos amigos da espiritualidade maior e convidando-os para que nos conduzam, para que levem o nosso trabalho adiante, nos usando apenas como ferramenta, que através desta meia hora de exposição possamos nós todos receber as benécias do plano espiritual, transformando o nosso íntimo, o nosso coração, trazendo as melhoras para o nosso corpo físico e espiritual. Assim, com os nossos pensamentos elevados a Deus, então damos por início o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Então, como o João me pediu, né, para falar sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu iniciei com aquela fala do primeiro item ali do Evangelho, que é uma conversa, né, de Pilatos com ele, que diz assim: Pilatos, tornando a entrar no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois reis dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Mas tu o dizes: Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para que a gente comece a compreender este capítulo do Evangelho, que assim como todos os outros é tão encantador, né, tão esclarecedor, nos traz tanta compreensão da própria vida, né, como a gente deve conduzi-la. Ele também é muito profundo e muitas vezes nos falta, às vezes, condições até de compreender, né, os ensinamentos de Jesus. Aí eu fui buscar, né, ajuda para esta compreensão e através desse livro Vida Somos Muitos, Somos Um, do Haroldo, volume 2, e também de algumas palestras que eu assisti, a gente conseguiu traçar uma linha de raciocínio aqui, né, para que a gente buscasse essa compreensão. E é muito importante que a gente entenda, quando ele diz assim, meu reino não é deste mundo, né, Jesus, ele está falando do reino espiritual, né, ele está falando deste reino além da matéria, além do que a gente percebe, do que a gente entende por reino. Pilatos, ele estava falando deste reino, né? Deste reino material, de alguém que domina através de soldados, de um reino que administra
Era disso que ele estava falando. Então, por isso que Jesus disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porque Jesus estava falando, mas ele não estava escutando, ele não estava compreendendo, né? E ele vai mais além. O raciocínio sobre este trecho, porque aqui João é no João, e ali fala do 18, capítulo 18, versículo, se eu não me engano, 33, 36, são curtos ali, ele não é toda a conversa, né? A conversa toda é do 24 ao 40, se eu não me engano. E aí lá, lendo ela na íntegra, né, a gente percebe que Jesus já ali, em todas as falas dele, ele nos busca para esta conexão espiritual, né? Ele não fala para o homem encarnado, ele fala para o Espírito, né? O Espírito eterno, a vida eterna. Ele fala, ele olha para nós, ele não vê a nossa ignorância, a nossa pequenez. Ele vê o nosso potencial, aonde a gente pode chegar, de que forma a gente pode, né, trabalhar para isso. Então, é uma concordância entre sentir, pensar e agir. E é nesse sentido, né, que vem o nosso próximo item no Evangelho, que fala sobre a vida futura. Então, é uma continuidade, né, sobre a eternidade. O meu reino não é deste mundo, não é deste mundo que a gente conhece, que a gente vive aqui, né? É deste mundo. Jesus, ele construiu e constrói o reino dele dentro de cada um de nós, né? Na nossa eternidade, na nossa continuidade. E no item A Vida Futura, tem também um trechinho que eu vou ler que diz assim: por estas palavras, Jesus designa claramente que a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade, para onde caminha a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a este grande princípio, né? Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça divina. Tudo se conecta, né? E sabiamente, claro, Kardec conduziu estes capítulos, né, para que a gente fosse construindo essa compreensão através da luz da doutrina espírita, fazendo com que a gente entenda esta eternidade da vida, né? Fazendo com que a gente entenda que a nossa vida presente, ela é o reflexo da nossa vida futura, e que é necessário que a gente olhe para o agora, para o hoje, né? O que estamos fazendo, de que forma estamos vivendo. Tem um item de Emmanuel que fala assim, que há uma lei de justiça no universo, né, que estabelece limites à nossa conduta. Então, são limites de comportamento, limites na palavra, limites na afeição, no uso dos bens do universo, limites nas relações com o outro. Isto tudo faz parte do nosso dia a dia, né? E se nós conduzimos mal, não respeitamos esses limites, que vida futura a gente está construindo, né? Nós sabemos que dependemos completamente das nossas escolhas. Somos amanhã
o que decidimos fazer hoje. Então, né, essa é a lei que governa e estabelece. E o princípio dessa lei soberano é a responsabilidade. Então, nós somos responsáveis, muitas vezes, pelo que estamos passando agora nessa vida, né? Pela dor que estamos sentindo. Mesmo que a gente olhe para o nosso passado bem próximo e não enxergue motivos, nós sabemos que somos eternos, né? E que quem sabe lá na vida passada, a gente, como diz o ditado popular, né? Chutou o balde e agora a gente está enxugando a água que virou, né? Então faz parte disso. Nós somos seres livres, né? Seres livres da criação. E nós podemos escolher mesmo o mal, porque temos o livre-arbítrio. Então, mesmo o mal podemos escolher, né? Podemos deliberadamente optar pela maldade, pela tortura, pela infelicidade, pela dor do semelhante. São escolhas e nós já fazemos. E agora a gente tem visto, né, tanto na guerra, por exemplo, né? Que tragédia, né? Que tristeza. Agora a gente entendendo um pouquinho mais, a gente lamenta pelos que estão sofrendo, né? A consequência, e pelos que estão causando. Porque nós sabemos que lá na frente vai ser muito duro para eles essa colheita. Então, isso tudo são coisas da nossa vida atual que reflete na nossa vida futura. Acontece, graças a Deus, né, que os corações que amam verdadeiramente, né, eles estão acima de nós, né, nos governando. E são eles, os espíritos puros, que governam a vida. Graças a Deus, eles não impedem que a gente faça más escolhas, né? Mas eles estão ali, aguardando que a gente desperte para nos conduzir, né? Para nos orientar, para nos mostrar a saída, muitas vezes. E nós sabemos que quem ama verdadeiramente não fere, né? Não necessita de dispositivos exteriores para limitar a sua conduta, porque lá quando a gente estava falando dos limites na conduta, na fala, né, na palavra, na afetividade e na responsabilidade com os bens da natureza que a gente usa e abusa, né? Quando a gente estava falando disso, são limites necessários, né? Mas eles não são impostos a nós, a gente pode cumpri-los ou não. Só que nós nos colocamos outros limites, né? Que são dispositivos exteriores. Estes são os limites, muitas vezes, que a gente encaminha a nossa conduta, né? Sobre o olhar dos outros em relação ao que eu tenho, ao que eu faço com o que eu tenho, né? De que forma eu estou aparecendo lá fora, né? De que forma, mesmo que eu não tenha, eu gosto e faço tudo para ostentar uma vida que talvez não seja a vida real que eu estou levando. Então, são os dispositivos exteriores, né? Do orgulho, do egoísmo, da maledicência, que acabam conduzindo a nossa vida. Porque a gente deixa, né? Porque nós deixamos nos levar por estes dispositivos. Então, sempre que a gente age em benefício e no bem do outro, nós somos recompensados imediatamente com a bondade, né?
quem age por amor já está no caminho da retificação. Isso é uma frase de Chico Xavier que eu acho muito interessante, né? O agir por amor, também muito profunda, né? É necessário que a gente reflita cada palavrinha. Às vezes eu escuto uma frase, até numa palestra, alguém diz numa palestra, e eu fico semanas refletindo sobre aquilo, de tamanha de tamanho ensinamento que aquilo me traz, sabe? Então, às vezes não é um ouvir e já, que bonito isso. Não, a gente fica refletindo sobre aquilo, né? E aquilo vai tomando uma proporção, e vai tomando uma proporção, vai crescendo. E é assim, a doutrina é assim, né? Quando a gente falou, né, Gê, que é tudo muito profundo na doutrina, é claro que nenhum de nós tem essa profundidade, mas ela nos impõe, não nos impõe não, mas nos traz essa profundidade, né? Nos disponibiliza essa busca, né? E Emmanuel diz assim: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Está escrito aqui nesse livrinho do Haroldo, mas é uma frase de Emmanuel. E é assim, né? Entre um limite e outro, né? As vidas se entrosam aqui. E dele continua dizendo assim: qualquer um de nós aqui faz parte de uma rede de relacionamento espiritual, né? E é uma teia que integra outra, e assim por diante, né? Nos remontando a Deus. Olha que incrível isso, né? A gente nunca está sozinho, né? Aqui diz: somos muitos, somos um, mas somos muitos. Nós somos uma teia, nós nos entrelaçamos, aprendemos uns com os outros, né? Nos ajudamos, muitas vezes nos atrapalhamos, mas o resultado final, né, é Deus, é o caminho que leva a Deus. É por aí que vamos, né? Tem um textinho no livro Boa Nova, que é uma conversa de Judas Tadeu, e eu anotei algumas coisas aqui porque eu achei que coube muito nessa reflexão. Então diz assim, que impressionado como Jesus lidava com Satanás, né, adversário do bem, né, abre parênteses aí, né, quantas vezes nós não somos Satanás, né, somos adversário do bem. Quantas vezes, né, nós acordamos assim meio endiabrado, como se diz, né, e às vezes dormimos como anjos, né? Faz parte do nosso dia essa oscilação de compreensão, de exteriorização de sentimento, né? E muitas vezes por causa disso nós nos opomos ao bem, né? O bem se oferece sempre para nós, mas nós fechamos a porta pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Nós não aceitamos a ajuda, né? Nem espiritual. Muitas vezes os espíritos de luz estão ali, né, querendo, transmitindo energias, né, para que a gente saia daquela vibração ruim e a gente fecha, né, cai aqui e volta, né, vai para os lados, assim, não penetra em nós, né? Então nessa hora nós estamos adversários do bem. Aí Jesus pergunta, né, a Judas: qual é o objetivo principal da tua vida? E ele responde: mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. E aí Jesus diz assim, e isso também é profundo demais e serve para a gente ficar pensando uma semana. Ele diz assim: se você procura essa realidade,
né? Se você procura realizar, construir o reino de Deus no seu coração, por que você reclama no adversário em primeiro lugar? Por quê? Por que a gente acha que o outro é que tem que estar com Deus no coração? Né? Por que a gente pensa, na maioria das vezes, que o outro tem que ter uma conduta porque ele está dentro da casa espírita, porque ele está dentro da igreja, porque ele é fulano de tal, né? É inadmissível que o Luiz tropece, é inadmissível que a Genesi erre, é inadmissível que a Lenira se confunda. Nós fizemos isso, né? No entanto, qual é, né, o nosso objetivo? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, né? Como Deus nunca entra em luta com seus filhos, então não é contra o outro, né? Nós não podemos agir nunca querendo mostrar nada para ninguém. Isso é para nós, é para nós. Aí segue dizendo assim: o discípulo do Evangelho não combate pessoas, o discípulo do Evangelho combate toda manifestação de ignorância, assim como o Pai trabalha para o seu amor junto à humanidade inteira. Jesus, ele atende a todos, né? Como dizia lá meus queridos lá de casa, meu pai, que o sol nasce para os bons e para os ruins, né? E essa é uma dádiva divina. Jesus, ele nunca disse que quem estava errando não podia segui-lo, né? Ele atendia a todos igual. Aprendendo a encontrar a felicidade no bem do outro, construímos um futuro para a nossa vida. Encontrar a felicidade no bem do outro, construímos a nossa vida futura. Difícil, né? Porque nós passamos 99% do nosso tempo procurando a nossa. Nós não conseguimos olhar, né, desta maneira. Jesus recruta servidores para a sua obra no mundo para transformar o servidor. Nós somos servidores, né? Nós estamos aqui na Casa Espírita, mesmo que a gente não frequente nenhuma sociedade espírita, nenhum núcleo religioso, né? Nós estamos aqui encarnados e nós temos uma missão, né? Que é conduzir a nossa família, cuidar dos nossos pais, dos nossos filhos, orientar, né? Essa é uma obra divina que nós nos propomos a fazer, né? Mas o principal transformado não é os outros, é nós. Então a obra que a gente vem completar, né? Ela é uma oportunidade de transformação em nós e não no outro, né? Quem embarca na caravana da fraternidade embarca num processo de transformação eterno e permanece. Então ele diz assim, né, quase já concluindo, que Maria de Magdala, Jesus fez ela foi útil, né, para a transformação nela mesma, mas ela foi uma servidora e está servindo até hoje, porque a vida é eterna, né? A vida continua. E qual é o caminho que nós escolhemos? Saulo, quando Saulo guerreava, né, contra os cristãos, Jesus olhou para ele e viu o potencial dele, né? Como eu falei lá no início. Jesus não desistiu dele porque ele lutava contra os cristãos. Jesus o transformou,
e ele então passou a lutar a favor dos cristãos, né? Zaqueu, quando Jesus viu Zaqueu lá em cima da árvore, né, querendo levar Jesus para a casa dele, Jesus não viu Zaqueu, Jesus viu Bezerra de Menezes, viu toda a transformação, né, o caminho que percorreu aquele homem, né, e que chegou aonde chegou. E continua. Nós, espíritas especialmente, quando pedimos que intercedam a favor da saúde, né, nós muitas vezes pedimos a Bezerra de Menezes, né, que foi médico, que sabemos que conduz falanges de médicos espirituais, que são espíritos luzeiros, trabalhadores incessantes na seara do bem. Todos estes, né, eles estão na caravana da fraternidade. Então, quando Jesus ele não chamou o João evangelista, né, para fazer o trabalho no mundo, mas para realizar um trabalho nele, né, porque via nele Francisco de Assis. É a vida futura daquele espírito, né? E nós, até onde nós enxergamos? Nós seríamos capazes de olhar para o senador Públio Lentulus e ver Emmanuel? Então, todos prosseguem na caravana da fraternidade. E a pergunta aqui é: onde nós vamos? Onde nós nos encaixamos? Aonde nós agregamos, né? Quando deixarmos de atrapalhar, passaremos a contribuir. Porque viajar em grupo é difícil, né? Quando a gente pega uma excursão para ir a algum lugar, né? Se alguém precisa parar para ir no banheiro, todo mundo tem que parar, né? Se alguém passa mal, atrasa o trajeto de todo aquele grupo, né? Mas em compensação, né, todos zelam uns pelos outros. E é assim, este é o bônus, né? Nós, em grupo, nós somos mais fortes. As nossas energias, muitas vezes, né? Mesmo quando a gente está com o nosso telhadinho fechado ali, né? Os nossos amigos, esse grupo, faz com que a gente desperte de alguma forma, né? E compreenda, talvez eu precisa baixar a guarda, né? Do ponto de vista da perspectiva humana, nós só valorizamos o destaque. Faz parte, né, da infância espiritual que nós nos encontramos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No mundo, um professor nos ensina a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, né? Nós aprendemos com Jesus como caminhar, de que forma amar, né? Como andar e olhar para o nosso semelhante, amando o próximo como a nós mesmos. Então, vida, somos muitos, somos um. Eu agradeço. Hoje era isso. Desculpa qualquer coisa se eu não concluir de forma mais criativa, se talvez não foi a contento de todos, mas com certeza a pessoa que mais aprendeu lendo e estudando e procurando estas frases foi eu mesma. Então eu sou muito grata a vocês por esta oportunidade. Obrigada. E assim então, né,
vamos conduzir as nossas energias agora, né? Pensar naqueles a quem a gente gostaria que recebessem também o passe espiritual, porque é através desta prece que os nossos amigos de luz que se encontram aqui, né, transferem a cada um de vocês as energias que são necessárias para a harmonização do corpo e do espírito, assim também como a todos os desencarnados que se encontram conosco, recebendo do plano espiritual as oportunidades de tratamento, de transformação, e assim como nós, necessitam de auxílio e de oração. Então, Senhor, obrigada por tudo que nos concede em todos os momentos. Te agradecemos, Pai, por tudo que nos dá, por tudo que nos oferece. Sabemos, Senhor, que somos errantes, que estamos na luta para nos melhorar. E te pedimos então, Pai, a oportunidade de esclarecimento, que possamos, Senhor, receber destas mãos divinas as dádivas necessárias para que o nosso ser compreenda melhor, para que tenhamos mais compreensão, para que tenhamos mais clareza de pensamento, para que possamos, Senhor, discernir melhor o que é certo e o que é errado, o que é do bem e o que é do mal, para que assim, Pai, conduzidos com amor, possamos fazer escolhas melhores para as nossas vidas e para aqueles a quem dependem de nós. Te agradecemos imensamente, Senhor, por todas as luzes, as dádivas divinas, os bálsamos que curam e confortam todos os corações. E assim, Senhor, com os nossos corações enternecidos, com os nossos pensamentos em Ti, te agradecemos por tudo e encerramos este passe espiritual e este trabalho da tarde de hoje. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja. E obrigada aos internautas também aqui, aos nossos amigos que receberam com certeza nos seus lares, né? Estas dádivas maravilhosas. Obrigada pela presença de todos. Que assim seja.